Paizinho amado, eu consagro a Ti essa conexão, consagro a Ti essa live, onde vamos meditar na Tua palavra, alimentar o nosso espírito. Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo entre nós. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer tratar em nós. Estamos à Sua disposição, em nome de Jesus. Amém. Naum, capítulo 2. Flávio já trouxe um spoiler ontem, né? O que seria esse capítulo? Então, vamos lá. A queda de Nínive. Vou ler na versão NVI. Não, eu vou ler na versão ARA. Mas hoje eu estava lendo o capítulo 2 e, nossa, tive bastante discernimento. Mas deixar você, o devocional é seu. Amém. Mas você pode acrescentar. Vamos lá, então, ARA, né, versão ARA, Naum, capítulo 2, diz assim, né, o juízo é predito. O destruidor o destruidor sobe contra ti. Ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Eu quero ir lendo e falando já a respeito. Nesse versículo 1, a palavra é destruidor, né? O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Então, aqui, destruidor refere-se a Siachares, o medo, né? E Nabopolassar, que é o babilônico, que foram os que conquistaram Nínive. Então, aqui nesse primeiro versículo, nós vemos que teve um aviso. Teve um aviso. Que não foi o primeiro, aliás, né? Mas aqui houve um aviso do tipo, te prepara porque a surra vai ser grande. Vigia. Está falando sobre lombo, né? A surra, né? Você prepara para a surra, vigia o caminho para não ser pego de surpresa. Então, não tinha moleza aqui. Era uma destruição sem massagem, vamos dizer assim, né? Então, por isso que estava falando sobre vigia o caminho. Vigia, né? Cuida. No verso 2, a palavra é sarmentos. Na Ara diz essa palavra sarmentos. Ali na NVI não fala essa palavra, mas ela significa herança. Judá é considerada a herança de Deus, que foi saqueada pela Assíria. Então, Jacó terá a sua glória restaurada como a glória de Israel. Então, ninguém destrói a herança de Deus, né? Mesmo que saqueado por causa do pecado, esse pecado que foi cometido por eles, né? Então, por causa do pecado, houve a autorização da destruição de Nínive. Nínive era rebelde, Nínive teve avisos, Nínive não quis se consertar com Deus. Só que o povo de Deus, a herança de Deus, não pode ser destruída, sempre haverá um recomeço. Então, apesar de toda a destruição, ainda depois do castigo, a glória do Senhor sempre voltará a reinar no tempo de restauração. Na versão NVI, esse mesmo versículo diz: embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará a sua honra. Os ramos de videira foram arrancados, mas ele restaurará seu esplendor. Então, a leitura, ela abre, né? Dá para a gente ter uma visão mais ampla de todo o contexto. Já no verso 3 diz assim: os escudos dos seus heróis são vermelhos,
Os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Ora, deixa eu ler também o próximo verso, que é o 4. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Naquela época, os carros, né? Aqui a palavra está se referindo aos agressores, que são o pessoal ali os destruidores de Nínive, né? O pessoal que foi para destruir os medos e os babilônicos. Eles pintavam os escudos deles com cobre. E quando batia o sol, né, o cobre, ele dava a cor vermelha. Então, os escudos eram pintados de cobre para ficar na cor vermelha. Eles usavam umas túnicas vermelhas escarlate. E os carros de guerra que eles usavam, eles cintilavam como tochas. Eles instalavam lâminas de ferro polido nas extremidades dos eixos e usavam lanças de cipestres. Então, era uma coisa horrorosa de se ver, aterrorizante. Olha ali, imagina, já desmaia de medo, porque só de olhar, eles não precisavam fazer nada. Só deles olharem para aquele carro de guerra, aquele formato, aquela cor cintilante vermelha e as lanças e tudo mais, já paralisa. Não tem jeito. É game over mesmo, sabe? Então, antes de atacar, tinha o pânico, tinha a gritaria, tinha esse cenário assustador, né? Era algo invencível, não tinha como vencer isso. Só a combinação das cores e o jeito que entrava já era aterrorizante. Então, eram carros e formações de muito terror, mas eles estavam ali para cumprir o plano de Deus referente ao pecado que Nínive tinha cometido. Eles não foram enviados por Satanás, eles foram permitidos por Deus para que houvesse o juízo de Deus sobre aquela cidade. No próximo verso, que é o 5, diz assim: os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. A palavra é testudo. Veja, nesse versículo, a palavra diz sobre os nobres. Quem são esses nobres? São pessoas do reino assírio, é o rei da Assíria, que se apressou para tentar a defesa com os escudos. Só que assim, gente, os líderes, eles chegaram um pouco atrasados, não é verdade? Eles já deveriam estar ali guardando a cidade, e eles não estavam no seu posto de defesa. Eles estavam fazendo qualquer outra coisa, menos defendendo a cidade. Então, quando eles foram enviados ali, os nobres, né, os líderes, foram enviados para o posto de defesa, eles deram de cara com o pessoal do ataque, com o ataque. Ali não teve jeito para eles. Chegaram tarde demais. Então, se eles estivessem vigiando, como era a função de defesa deles, eles não teriam dado de cara com a morte, porque eles deram de cara com a morte. Não tinha a menor chance para eles, não tinha como eles armar um sistema de defesa assim no momento de pânico. Eles deixaram o tempo passar. No verso 6, diz: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. O rio, eu não sei a pronúncia correta, mas é Cosser, talvez seja assim que se pronuncia. O rio Cosser, ele era contido
por comportas durante todo o cerco. Então, era nesse período que os reservatórios ficaram cheios de água. E quando eles abriram aquelas comportas, o palácio foi totalmente inundado. Então, é uma técnica, né, de guerra. Quando uma cidade era sitiada para que ela fosse dominada, então o inimigo ele sempre tirava, né, dava um jeito de tirar o abastecimento de água, de alimento. Então ele sitiava aquela cidade, deixava ela enfraquecida. Então o inimigo deixava sem água e sem comida, e aí ficaria muito mais fácil de derrotar, né? O povo está ali distraído e está fraco, sem água. Então, depois, quando eles abriram as comportas, houve então a destruição do palácio, porque foi tudo inundado. No verso 7 diz: está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro, e suas servas gemem como pombas e batem no peito. Gente, pomba, quando a gente pensa em pomba, a gente já pensa o quê? No peito estufado, não é verdade? Peito estufado. O que é o peito estufado? É o orgulho. É uma pessoa que bate no peito e fala assim: eu sou, eu faço e aconteço. Então, a gente vê a denúncia aqui do pecado dentre outros, o pecado do orgulho, porque a Bíblia simboliza aqui, né? Gemem como pombas e batem no peito. Então, está falando do orgulho sendo aniquilado ali. Então, açude, né? Também falando sobre açude, que está no verso 8. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Então, açude é o quê? É um lugar de água parada, é um lugar que retém a água. Não está alimentando ninguém, só está alimentando a si próprio. A água que a gente está recebendo hoje, como que está? A gente está deixando ela parada ali, criando dengue? Ou será que a gente está entregando aquilo que a gente recebe? Será que nós estamos sendo caminho para que a água, que é o Espírito Santo, flua? Ou será que a gente está retendo tudo para nós e morrendo por causa de uma água podre, que ela vai apodrecer uma hora? Porque ela vai matar, de certa forma, ou afundar, ou inundada, ou por falta de ventilação, reação química, de alguma forma ela vai matar. A água não é para ficar parada como uma cisterna. A água foi feita para circular. Será que a gente está alimentando o nosso espírito com essa água cristalina? Ou será que a gente está alimentando a nossa carne com o pecado, assim como Nínive fez? Quando nós lemos no verso 9, saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Já vou ler aqui o próximo também, que é o 10. Vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Nínive foi totalmente saqueada, até não sobrar nada, não sobrou nada. Tudo que tinha lá de valor em Nínive foi saqueado. Mas isso é como provar do próprio veneno. É como provar daquilo que foi feito, porque os assírios, toda vez que eles dominavam uma cidade, né, quando eles capturavam um país,
Então, eles faziam dessa mesma forma, eles assolavam, mesmo depois de conquistar a cidade, eles tiravam tudo de valor das cidades. E aqui nós temos o ensinamento a respeito de consequência, né? Todo pecado tem consequência. Então, não existe um pecado sem consequência. Tudo que a gente faz no secreto, no dia do acerto de contas, certamente vai ser exposto, e áreas onde mais escondemos, né? Onde mais a gente esconde, onde mais a gente procura camuflar, são áreas que alimentam a Satanás. Porque Satanás precisa de escuro, precisa de coisas que estão no secreto para se alimentar. E todo tesouro roubado será roubado também. Tudo aquilo que a gente toma ilicitamente, tudo aquilo que a gente se apropria de maneira indevida, será tomado de nós também. Ninguém fica rico se dando bem em cima de outras pessoas. Ninguém fica bem dando em cima, dando golpes, roubando, furtando. Jogo do tigrinho, né? Que é o que mais está acontecendo agora. Famílias, pessoas cristãs estão apostando, estão jogando seu dinheiro ali, estão investindo em pecado, né? Então, tudo aquilo que vem fácil, vai mais fácil ainda. Então, não existe um pecado que fique sem consequência. E quando a Bíblia fala em todos os lombos a angústia, aqui está falando sobre a consequência do pecado. Nenhum tipo de angústia vai aparecer sem motivo. Toda angústia, quando a pessoa chega, estou com uma angústia, uma coisa ruim, é pecado que está assolando a vida da pessoa. Agora, é diferente da tristeza racional, né? Que é aquela tristeza quando você sabe o motivo que ela está ali. A tristeza que, por exemplo, o carro quebrou, se machucou, tirou uma nota ruim na prova, perdeu um ente querido. Então, é diferente, a tristeza racional é diferente desse tipo que nós estamos falando, que é a angústia. Essa angústia, ela é decorrente de pecados. E já no verso 11, nós temos onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. O símbolo, né, aqui é uma ilustração ao que era representado a Síria. O feroz e imponente, né, do leão, o símbolo do leão, feroz e imponente. Então, tinham muitas maneiras lá na Síria de estar simbolizando esse poder que eles tinham, essa força que eles tinham, né? Então, tinham muitas esculturas de várias maneiras espalhadas na Síria que simbolizavam, que eram, né, a imagem de um leão, que simbolizava o poderio que a Síria tinha sobre as pessoas, né? Aquela coisa de muita força, de feroz, de intocáveis, de indestrutíveis. No verso 13 diz: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. O decreto final de Deus, o decreto final do juízo de Deus contra Nínive estava dito já. Então, ele diz assim, o Senhor diz, né? Queimarei na fumaça. Não era nem no fogo, era na fumaça. Queimarei os teus carros. Então, sem transporte, sem comida,
sem água, os teus leõezinhos, os teus súditos, né, que cobravam impostos de nações que já estavam conquistadas. Eles conquistavam as nações e ainda assim cobravam impostos. Então, dessa maneira, tudo destruído, ponto final. Acabou para Nínive. Deus estava contra eles. Deus estava contra o pecado. Deus, ele é inimigo do pecado. Ele não tolera a injustiça, seja ela de que forma for expressada. A injustiça Deus não tolera. Ele protege a herança dele, como diz no verso 2. Nós somos a herança de Deus. Mas o pecado, ele não pode ficar impune, sem consequência. Todo pecado, mesmo que a gente se arrependa, a gente coloque na cruz, o Senhor, ele vai perdoar. Ele não vai mais se lembrar daquele pecado. Mas a consequência daquilo que nós plantamos, ela certamente virá. E nós precisamos aprender a confiar em Deus e aprender com nossos erros. E não ficar repetindo o mesmo erro 10, 15, 20 mil vezes, dando murro em ponta de faca. A gente precisa aprender com nossos erros para que a gente não seja destruído. Não estou falando organicamente, mas coisas da nossa vida podem ser destruídas por causa de consequências do pecado. A gente precisa aprender com a palavra de Deus a se posicionar em fé, em amor, em santidade e abandonar o pecado. A outra versão bíblica, que é a NVI, esse final diz assim: sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Sou seu inimigo de quem, gente? Não é nosso. Nós somos a herança de Deus. Sou seu inimigo. Pecado. O Senhor é inimigo do pecado. Em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Você nunca mais saqueará nações conquistadas, jamais se ouvirá novamente a voz de seus mensageiros. Então, tudo aquilo que traz destruição e que traz dor decorrente do pecado vai ser destruído, sim, pelo poder de Deus. Então, nenhum pecado fica sem consequência. E nós somos a herança de Deus. E o pecado, ele vai ser destruído, sim, em nome de Jesus. Amém. Podem comentar. Vamos lá, vamos lá. Olha eu aqui. Bora lá, os comentários, né? O que eu estudei sobre esse capítulo 2. Ontem eu apresentei o capítulo 1, enquanto Deus se apresenta como vingador e consolador, né, do povo. Esse capítulo 2 aí descreve a cena da invasão e o colapso lá do poder assírio. De forma bem vívida, quase cinematográfica. Daria até para fazer uma cena de filme a descrição desse capítulo 2, né? Então, nesse capítulo 2 aí, de Naum, ele apresenta de forma intensa e detalhada a cena do colapso de Nínive, a capital do poder assírio, uma cidade que, por séculos, parecia imbatível, cercada de riquezas, protegida por muralhas imponentes e temida por todas as nações. No entanto, sua história mostra que nenhuma fortaleza humana é suficiente para resistir ao juízo de Deus, quando a maldade se torna o fundamento da sua existência. Eu achei que lá no apóstolo Paulo, séculos depois, né, de Nínive, ele registraria lá em Romanos 6, no verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Essa declaração se encaixa perfeitamente como chave interpretativa da queda de Nínive. Assim como a cidade,
O pecador que vive distante de Deus pode experimentar momentos de glória aparente, mas está acumulando para si um salário inevitável, a morte espiritual e a separação eterna do Criador. Essas imagens descritas por Naum, né, os portões derrubados, gritos de desespero, rios invadindo a cidade, tesouros saqueados e rua coberta de caos, elas não retratam apenas um evento histórico, mas ilustra de forma simbólica o destino final de toda a vida que rejeita o arrependimento. O estado de confusão, desolação e vazio de Nínive antecipa o quadro sombrio da alma perdida, sem paz, sem propósito e sem a presença de Deus. Ao mesmo tempo, o texto bíblico ele apresenta um contraste marcante. Enquanto Nínive caminhava para a ruína, Deus prometia restaurar a glória de Judá. Essa restauração aponta para a oferta da graça divina, o dom gratuito que é a vida eterna em Cristo. Aqui encontramos a tensão central da mensagem bíblica. O juízo é real e inevitável para o pecado, mas a misericórdia está disponível para todo aquele que volta ao Senhor. Portanto, aqui em Naum 2, não é apenas um registro do passado, mas um alerta vivo. Ele nos lembra que a destruição de Nínive foi rápida, total e irreversível, assim como será o destino daqueles que insistem em viver separados de Deus. Mas também nos assegura que, enquanto ainda há tempo, existe um caminho de restauração e vida. O salário do pecado é a morte, mas para quem crê e se arrepende, a sentença é anulada pela cruz. E a eternidade deixa de ser um lugar de ruína para se tornar um lar de glória e comunhão com o Pai. Isso aí foi que eu anotei desse capítulo 2 de Naum, que você retratou muito bem. Exatamente isso. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Complementar. Vamos encerrar, então. Senhor, eu te dou graças por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pelo confronto em relação ao pecado, pela promessa de restauração, pela promessa de salvação para o teu povo, que é a tua herança. Obrigada, Senhor. Eu te amo, Jesus, eu te amo em tudo que o Senhor me permite viver, me permite respirar, tudo é seu, Pai. Graças eu te dou por esta palavra, em nome de Jesus. Amém.